Muito boa noite a todos, bem-vindos. Tem uma das coisas muito curiosas que acontece no Seder de Pesach e nas preparações para a festa de Pesach, que é algo incrível. A gente, sem querer, acaba se preparando, limpando a casa, fazendo arrumação, na verdade. A gente até confunde com Pesach a arrumação de tirar roupas, mas junto com isso a gente, graças a Deus, tira o Hametz, faz uma preparação bárbara. E a Hashem aprecia isso muito, com certeza. Mas o ator principal de Pesach, de alguma forma, é o Seder. E no Seder tem duas mitzvot da Torá. Uma das mitzvot da Torá do Seder, obviamente, que é inquestionável, é comer a matzá. Quanto precisa comer e como precisa comer, isso a gente sempre aprende e é muito bom sempre revisar. Agora, uma segunda mitzvah que a gente tem no Seder de Pesach é contar sobre a saída do Egito. Contar alguma coisa sobre a Gadá. E essa mitzvah, que é a segunda e última mitzvah da Torá que tem no Seder, sem querer acaba passando despercebida. Então, pessoal, eu queria abordar com vocês aqui alguns pequenos Dvrei Torá, algumas reflexões sobre a Gadá, para a gente poder contar para os nossos filhos, ou alguns para os nossos pais, cada um contar para quem estiver perto, na mesa dele, no Seder esse ano, ou quem estiver longe, poder contar antes de Pesach, ou depois do Seder de Pesach, algumas reflexões legais sobre a Gadá, para a gente poder compartilhar. Eu queria começar com uma coisa muito curiosa que me chamou muito a atenção. Eu ouvi faz alguns anos, algo muito curioso. A Gadá de Pesach, ela começa com um trecho, Ha-Lachmania. Esse trecho começa falando, olha, esse é o pão que a gente comeu no Egito, a matzá. Só que esse trecho ele aparece em aramaico. E eu sempre fiquei com uma dúvida. Se a linguagem da Agadá é o aramaico, então escreve tudo em aramaico. E se a linguagem é o hebraico, escreve tudo em hebraico. Então alguns explicam que já que a linguagem antigamente era o aramaico, por isso que o nosso Talmud Bavli, a Gemara, ela é feita em aramaico, ela é escrita em aramaico, então a gente começou a Agadá em aramaico. Mas ainda fiquei com uma dúvida. Então escreve tudo em aramaico, ou se não, tudo em hebraico. Pessoal, o Zohar HaKadosh, ele dá o tom para a noite de Pesach. Diz o Zohar HaKadosh o seguinte, olhem que impactante. A gente começa o Seder em aramaico, mesmo que hoje em dia a linguagem é o hebraico. E assim que ficou, a gente fala em hebraico hoje em dia, e a gente fala toda a Gadá em hebraico, mas começa em aramaico por uma razão. Para ensinar para a gente, pessoal, que o único momento que a gente fala um trecho em aramaico, quando não temos minyan, na Gadá de Pesach não tem uma mitzvah de ter minyan, na sinagoga tem minyan, a gente fala Kadish, que é em aramaico, outros trechos são aramaico, mas em Pesach, mesmo que não tem minyan, a gente começa a Gadá em aramaico. E o autor da Gadá, em hebraico chamado Baal Hagadá, ele conta para a gente, sabe por quê? Porque mesmo que os anjos, que normalmente levam a nossa tefilá para o Shamayim, para Hashem, eles não entendem aramaico. Mas hoje, na noite de Pesach, comece a Gadá em aramaico. Mas não tem minyan. Os anjos não entendem aramaico. Não faz diferença, porque hoje à noite, na noite de Pesach, não são os anjos que levam a nossa tefilá. A noite de Pesach, queridos, é uma noite onde a Kadosh Baruch Hu desce no Seder para vir escutar a nossa Agadá de Pesach. Ou seja, para set the tone, dá o tom da noite. A Agadá de Pesach começa em aramaico, só para contar para a gente que a Kadosh Baruch Hu bichvodou beatzmo, ele próprio, ele maiúsculo, vem no Seder de cada Yehudi, aonde ele estiver no mundo, para escutar a nossa Agadá. Por isso que é aramaico. Os anjos não entendem aramaico, e daí? Hoje à noite, no Seder de Pesach, quem vem escutar a Gadá não são os malachim, como em todas as outras tefilot, mas é a Kadosh Baruch Hu, e Hashem se entende aramaico. Eu queria compartilhar um outro Dvar Torá, e eu estou falando alguns Dvar Torá separados, independentes um do outro, para cada pai, eu acho, ou cada filho, anotar alguma coisinha e poder compartilhar no Seder, como a gente já disse anteriormente.
Uma outra coisa muito curiosa que tem, pessoal, logo depois, no comecinho do Seder, depois do Kiddush, Kadesh Urchatz Karpas, nós levantamos as mãos, lavamos as mãos, melhor dizendo, e a gente come o Karpas. Os Faradim costumam comer salsão, os Ashkenazim costumam comer batata, molhando na água com sal. A pergunta é por que nós molhamos na água com sal? Então uma das respostas, obviamente, que é verdadeira, ela é para chamar a atenção das crianças, que não é normal a gente mergulhar alguma coisa num líquido ou com água com sal, então aqui vem para chamar a atenção das crianças. Mas o Ben Ish Chai traz uma coisa espetacular, dentre outras muitas que ele fala. Diz o Ben Ish Chai para a gente algo magnífico. E aqui vai um segundo Dvar Torah para o nosso Seder de Pesach. Diz o Ben Ish Chai o seguinte: houve um outro momento na história do nosso povo, na Torá Kedoshá, mais precisamente, onde teve um mergulho. Qual foi esse momento? Se a gente for lembrar, os irmãos de Yosef venderam Yosef. Ficaram com algum tipo de ciúmes. Obviamente que no nível gigante das 12 tribos, qualquer erro pequeno, ele é mostrado para que a gente possa aprender, porque a nossa Torá, diferente de muitas outras religiões, a Torá Kedoshá, ela conta para a gente os erros dos nossos avós, para que a gente possa aprender das 12 tribos e de outros personagens grandes. Então, qual que seja o erro, houve um pouquinho, um resquício de ciúmes. Então os irmãos falaram, olha, vamos terminar com esse Yosef, que ele está incomodando a gente. Não esqueçam que os irmãos de Yosef eram as 12 tribos. Só que eles se questionaram, falaram, olha, como a gente vai falar para o nosso pai isso? Então tiveram uma ideia. Pegaram a túnica, o blazer, a jaqueta de Yosef, mergulharam ela no sangue. Eles falaram para Yaakov o seguinte: olha, Yaakov, você quer saber? Nós fomos em 12, nós fomos em 12, estamos voltando em 11. Yaakov pergunta, mas Yosef, aonde está? Olha, a gente encontrou uma túnica, um blazer, e está molhado com sangue. Será que é dele? Yaakov olhou o blazer, e eles sabiam que era o blazer de Yosef, era a túnica de Yosef, que eles tinham vendido e queriam fingir que Yosef tinha sido morto. Eles próprios, irmãos, mergulharam a túnica de Yosef no sangue. E Yaakov, quando vê isso, o pai de Yosef fala, uau, é a túnica do meu filho e parece ser sangue de verdade. Será que Yosef faleceu? Diz o Ben Ish Chai, a gente mergulha o salsão ou a batata na água com sal para quê? Para lembrar o que nos trouxe ao Egito. O que nos trouxe ao Egito foi que haviam irmãos que não conseguiam se dar bem. No começo da Agadá, a gente já fala, olha, antes de chegar no fim da Agadá, Leshaná, Bab, Yerushalayim, Abnuyá, ano que vem Jerusalém, o começo da Agadá vai ensinar para a gente, queridos, o porquê nós fomos parar no Egito. Porque irmãos tiveram que mergulhar a túnica de um outro irmão, porque não se davam bem para tentar se livrar desse irmão. Então, o chefe da Agadá, o autor da Agadá, o Bala Agadá, vem contar para a gente, olha, logo começando a Agadá, saiba o porquê nós, povo Yehudi, fomos parar no Egito. Por quê? Porque irmãos não conseguiam se dar bem uns com os outros. E aqui tem uma mensagem para a gente, obviamente, que a Agadá é lida todos os anos, então ficou para a gente saber que um precisa saber abrir mão para poder sentar na mesma mesa que o outro. Muitas vezes, sem querer, alguns irmãos conseguem, acabando e acabam se pegando. Às vezes por bobeiras, às vezes por valores maiores, às vezes por kavod, por respeito. O Bala Agadá fala para a gente, Habibi, lembra por que nós fomos parar no Egito. Não podemos repetir o mesmo erro de novo. Por isso que diz o Ben Ish Chai, uma das razões que a gente começa, logo no começo da Agadá, mergulhando o Karpas dentro da água com sal, para lembrar que os irmãos mergulharam a túnica de Yosef, e foi essa inveja, esse não conseguir se dar bem, em português, no português, claro, não se bicavam, que fez a gente ir para o Egito. Um terceiro Dvar Torah que eu queria compartilhar com vocês sobre Yetziat Mitzrayim e sobre Agadá, que é algo magnífico, pessoal, é o seguinte: a matzá
é algo que a gente sabe que não deu tempo de fermentar. É um pão rápido, não deu tempo de fermentar, como consta na Torá Kedoshá. E tem algo de verdade que precisaria de um babador mesmo. Olhem que espetacular e olhem que preciso a mensagem aqui. Tenta imaginar, alguém, por exemplo, foi salvo de algum lugar. E 10, 20 anos depois, ele quer comemorar que ele foi salvo. Talvez seja dos campos de trabalho na Segunda Guerra Mundial. Talvez seja de alguma inquisição. Talvez seja de algum pogrom. E a pessoa quer comemorar aquilo. Que eu fui salvo, que eu fui livre, libertado. Eu quero agradecer a Kadosh Baruch Hu. Top! De repente, ele chega lá com um cinto preto. E começa a contar sobre o cinto preto dele. E as pessoas se questionam naquela festa. Habibi, se você está vindo comemorar a sua liberdade, a sua fuga, o fato que Hashem te ajudou, o que tem a ver o cinto preto? Aí ele fala para as pessoas, olha, porque quando eu fugi do campo, ou eu fugi da perseguição, ou eu fugi de onde que for, eu estava de cinto preto. Obviamente que a questão que a gente vai ficar lá, se nós fôssemos um dos participantes, tá bom que você estava de cinto preto, mas esse não é o ponto principal. Qual que é o ponto da matzá, pessoal? A matzá não deu tempo de fermentar. Ok, é um detalhe, mas é igual ao cinto preto. Aparentemente, não é um detalhe importante. O detalhe seria que a gente saiu do Egito, que nós fomos libertados depois de 10 makot. Mostrar algum símbolo de liberdade. A matzá é comida porque não deu tempo de fermentar. Parece um detalhe muito secundário. E é isso que ficou. Essa é a mitzvah da festa de Pesach. Escutei uma vez algo muito bonito. O Maharal de Praga responde isso de uma forma top. Pessoal, se a gente conseguir adaptar isso para os nossos dias, olhem que legal. A gente sabe que Einstein fez a teoria da relatividade. E um dos pontos da teoria é que quando uma coisa corre muito rápido, ela vai muito mais rápido do que o tempo, numa velocidade rapidíssima, ela tende a não envelhecer. Quanto mais rápido, menos envelhece. Então, olhem que interessante. O símbolo da matzá, queridos, olhem que bárbaro. O símbolo da matzá é que não deu tempo de fermentar. Esse é o símbolo de Pesach. Porque em Pesach nós nos tornamos um povo. O mês de Nissan é o primeiro mês do calendário de acordo com a Torá Kedoshá. Por quê? Porque para o povo Yehudi, o primeiro mês é Nissan, porque foi nesse momento que nós nos tornamos um povo. Então olhem que bárbaro. Se é nesse momento que a gente se torna um povo, nada melhor do que comemorar isso não com um cinto preto, mas com a matzá. E a matzá não é um cinto preto. Por quê? Porque a matzá é o detalhe mais importante dessa festa. Não só porque não deu tempo de fermentar, mas a ideia que tem por trás disso é que tudo que não dá tempo, que foi muito rápido, está acima do tempo, é algo eterno. Talvez a Torá Kedoshá está vindo ensinar para a gente que o símbolo de Bnei Israel é uma matzá. É algo que não dá tempo de fermentar. Por quê? Para ensinar que nós, povo Yehudi, somos algo eterno. E já que nós somos algo eterno, nada melhor do que comemorar com algo que correu e aconteceu muito rápido. Nem deu tempo de fermentar. Uau! Porque se a gente for olhar, pessoal, e tentar olhar de verdade, com olhos racionais, século 21, povo Yehudi aqui, absurdo. Se a gente perguntasse para qualquer pessoa que viveu na época da Inquisição, será que vai ter um povo judeu mais para frente? Ou alguém que viveu há poucas décadas atrás, na época da Segunda Guerra, será que vai ter um país? Será que vão ter yeshivot? Será que vão ter Batei Knesiot? Escolas judaicas, um povo vibrante pelo mundo? Impossível. O povo Yehudi está acima do tempo. O povo Yehudi não pode ser levado como uma estatística do mundo. As estatísticas são algo perfeito e preciso, mas não para o povo Yehudi. Por isso que um dos símbolos do Hag de Pesach é a matzá, e não é um detalhe supérfluo. A matzá ensina ao Yehudi, aonde ele tiver uma lição bomba, que nós não fazemos parte de estatística nenhuma. Nós somos um povo acima de qualquer tempo,
um povo eterno, um povo que a matzá é o melhor símbolo, porque foi algo que não dependeu de tempo nenhum, e o que não depende de tempo é algo eterno. Existe um outro ponto no Hag de Pesach que dá para compartilhar de uma forma muito gostosa com a família. No começo do Seder, a gente come o karpas. E da onde vem a palavra karpas? O que quer dizer karpas? Então é trazido pelos nossos sábios que a palavra karpas, se nós lermos ela do avesso, Raf, Resh, Pei e Samech, do avesso, a gente pode ler ela, se colocarmos a palavra karpas no espelho, saprach. O que quer dizer saprach? Samech, 60, ou múltiplos de 60, ou seja, 600 mil Yehudim, que saíram do Egito. Perech, são aquelas pessoas que trabalhavam de uma forma árdua. Perach é arduamente. Então, a palavra karpas, queridos, na verdade deve ser lida de trás para frente. Samech, Perach, 60, ou múltiplos de 60, de novo, que são 600 mil Yudim. Perach trabalharam de forma árdua no Egito. Eu sempre tive uma questão. Por que a gente lê, então, karpas? Devia o Baal Haggadah, o autor da Haggadah, ter chamado esse simar, esse step da Haggadah, esse passo da Haggadah como saprach e não karpas. Se a gente lê do avesso, e a Torá e a Haggadah não foi dada só para os portugueses, então devia ter escrito de verdade Samech Perach e não karpas. Merosh Shiva uma vez falou algo bárbaro. O Baal Haggadah, que era um gênio, aquele autor da Haggadah, que a gente nem sabe o nome, ele está ensinando para a gente o seguinte: pessoal, olhem como Paró, apesar de ele ser rachá, ele era muito, muito inteligente. É do Paró, entre parênteses, que a gente aprende que tamanho não é documento. Por quê? Porque a Gemara conta pra gente que Paró era um anão, ele era muito pequeno, mas ele era muito inteligente. Então, tamanho não é documento. Paró, apesar de ser rachá, ele era super, ultra, hiper esperto. Olhem o que ele fez, pessoal. Está escrito que o Paró, quando ele escravizava o povo, ele dava o trabalho dos homens para as mulheres, e das mulheres para os homens, dos adultos para as crianças, e das crianças para os adultos. Ou seja, vamos tentar entender isso um pouco melhor. Paró, por exemplo, pegava um homem e falava para ele carregar tijolos. Mas não carrega que nem você consegue carregar. O homem normalmente tem uma força corporal maior, carrega como a mulher consegue carregar. A quantidade que a mulher carrega. E vice-versa. Uma mulher tinha que carregar a quantidade de tijolos que o homem consegue carregar. Um jovem igual um adulto. E um adulto igual uma criança. Aqui tem uma pergunta master. É a seguinte. Uma mulher ou uma criança carregar igual um adulto. Uma mulher igual um marido, por exemplo. Ou uma criança igual um adulto, make sense, dá para entender que esse é um trabalho forçado, porque uma criança, por exemplo, consegue carregar 3 tijolos. E um adulto, 30. Então ele tem que carregar 30, ele vai sofrer muito, coitado. Uma mulher consegue carregar 3 tijolos, por exemplo, e o marido carrega 30, ela vai ter que carregar 30. Uau! Trabalho forçado. E o inverso? Cadê o trabalho forçado no inverso? Que o marido que consegue carregar 30 tijolos, por exemplo, carregue 3. Isso é uma festa, isso é uma farra. Não é perach, não é trabalho forçado, é uma folia isso. Parece que é, mas Paró era mais esperto. Na verdade, não é folia. É o trabalho mais forçado que existe, talvez. O trabalho forçado dos homens carregando a quantidade que uma mulher consegue carregar é mais difícil. Por quê, pessoal? Apesar que o homem carrega 3 tijolos, para ele é mais fácil, corporalmente ele soa menos, é verdade. Mas tem um detalhe que a gente não levou em conta. Paró falou para as mulheres, por exemplo, vão levar 200 tijolos. 210 tijolos. Você consegue carregar quantos? 3. Carrega como teu marido, 30 por vez. Ela tem que 7 vezes, 7 jornadas, 7 percursos naquele dia. Uau, que trabalho difícil. Ida e volta. O homem consegue carregar
30 tijolos. Parou e fala para ele, Habibi, você vai carregar 3 tijolos por vez. Então, em vez do homem ir e voltar poucas vezes, ele vai ter que ir com 3 tijolos e voltar. 3 tijolos e voltar. O dia inteiro ficar fazendo isso. Ou seja, o trabalho escravo dos Yehudim no Egito não era só corporal, era emocional. É fazer uma pessoa sentir alguém inútil. Quando um adulto que consegue carregar muitos tijolos, carrega poucos e vai e volta muitas vezes para terminar a cota dele, porque tem gente supervisionando ele, e esse é o trabalho forçado, carregar que nem uma criança. Mas eu consigo fazer em 10 viagens, não interessa. Aqui no Egito você vai fazer em 1000 viagens, porque quem manda aqui somos nós egípcios. A palavra karpas é escrita de uma forma, e na verdade ela representa o oposto, que é samer, perach, para ensinar para a gente que o trabalho foi invertido. E que Paró era muito inteligente e que ele escravizou o povo não só de forma corporal, mas de forma emocional também. Rav Schwab diz para a gente na Agadá que é por isso que está escrito que os egípcios nos fizeram mal. E tem um passuca na Agadá, está escrito Vaireu lá no Mitzrim, que os Mitzrim, os egípcios, nos fizeram mal. Assim deveria estar escrito. Mas está escrito, Vaireu, Ra, fizeram mal, Otanu, a Mitzrim, os egípcios. A palavra Otanu não é para nós, é nós. O que quer dizer, pessoal? Olha que interessante. Que os egípcios fizeram que nós possamos e tivermos que nos sentir mal. Não é que eles fizeram mal para a gente, também fizeram. Mas Vaireu Otanu Amitzrim, eles fizeram com que nós nos sentíssemos como bobões, como pessoas incapazes. Através de um adulto fazer o trabalho de uma criança. Um homem fazer o trabalho de uma mulher. E com a mulher e com a criança, obviamente, que eles também fizeram muito mal, porque era um trabalho corporal muito difícil também, obviamente. E aqui tem uma coisa muito importante, que, aproveitando a deixa, que conforme o que a gente enxerga na nossa cabeça, conforme o que a gente visualiza, a gente produz. Paró falou o seguinte, eu tenho muitos judeus aqui no meu reinado, e algum dia eles vão se rebelar contra mim. Não adianta só escravizar eles. Não adianta. Eu preciso fazer algo muito maior. O que é maior? Transformar eles não em pessoas escravizadas, mas em formigas. Eu vou acabar com a autoestima deles. Se a gente perguntar para uma formiga se ele quer passear de helicóptero, se ele quer passear de avião, se ele quer passear de carro conversível, se ele quer comer salmão, ele não vai nem responder, porque uma formiga não tem essas dimensões. Paró falou essa ideia. Eu vou transformar os Yehudim em formigas. Eu vou fazer a cabeça deles se sentir pequenininha, curta, pequena. Isso é a coisa mais interessante que esse ano dá para aproveitar essa ideia do Karpas, que está do avesso, para ensinar que o trabalho foi feito do avesso. Resumindo, para ensinar que nós fomos escravizados mentalmente também, para responder uma pergunta que esse ano me ocorreu e eu nunca havia escrita. É o seguinte, quantas pessoas tentaram fugir do Egito? Eu nunca li em nenhum lugar que houve alguém que tentou fugir. Não quantas fugiram. Quantas fugiram está escrito, que o Egito era muito fechado. Talvez tinham cães lá, talvez tinham farejadores. Ok. Mas quantos tentaram fugir? Na Segunda Guerra Mundial, por exemplo, infelizmente, Yehudim sofreram. E quem já foi para os campos, eu fui algumas vezes visitar, e a gente vê aquelas cercas elétricas, a gente fala uau, que difícil, que lugar comprime a pessoa. Mas ainda assim, houveram campos que tentaram fugir. Poucos conseguiram, mas alguns tentaram, algumas centenas de pessoas, talvez milhares tentaram. Em poucos anos árduos da Segunda Guerra. Aqui foram 210 anos de escravidão. Ninguém tentou fugir? Como é possível? Eu acho que é a mesma resposta, pessoal. Paró transformou de uma forma rachá, malvada, mas brilhante, os Yehudim em cabeça pequenininha, em formigas.
uma formiga não tenta fugir. Um ser humano quer ser livre. Uma formiga não tenta fugir. Paró falou, uau, se eu pegar esse povo, que cada vez se reproduz mais e mais, cada mulher, está escrito, tinha pelo menos 6 filhos de uma vez. Então imagina quantos Yehudim tinham lá. Paró falou, não adianta escravizar eles. Eu preciso escravizar a cabeça deles. Carpaz rodou o trabalho, fez os homens ter trabalho de mulheres e mulheres de homens, para quê? Resumindo, para escravizar não só a cabeça e o corpo, transformar os Yehudim num povo inteiro em formigas. Uma formiga não pensa em fugir, uma formiga não pensa em se rebelar, uma formiga não pensa em se libertar nunca. Um outro Dvar Torá que me chama muito a atenção, e eu separei alguns, compilei, que vi durante alguns anos, como contei para vocês no começo, e gostaria muito que fossem úteis para a mitzvah de Vehigatá lebincha, de contar para o filho, de contar para o marido, de contar para a esposa, para o pai, que essa é a mitzvah do Seder. Se a gente for olhar nas Agadot, queridos, muitas das Agadot têm desenhos, ilustrações, porque o Seder tem que ser ilustrado, com gestos. Não é à toa que tem um Manishtaná, não é à toa que tem um Avadim Aino, não é à toa que tem um Halel, a música. Isso que acompanha o nosso povo. Inclusive um dos trechos muito famosos, que aí todo mundo sabe que tem que parar e ler ele em português. Quem não entende hebraico, as mulheres que talvez estão ocupadas com preparar o jantar, etc e tal, vêm para a mesa e em especial esse trecho elas leem também. Que Rabban Gamliel costumava dizer, a Mishnah, no Tratado de Pesachim, consta, e está na Gadá isso, que quem não falou 3 coisas não cumpriu com a obrigação. Pesach, Matzah e Maror. E a gente conta cada uma dessas coisas. Só que não adianta só contar. O que quer dizer Pesach, o que quer dizer Matzah, e o que quer dizer o Maror, e por que de Pesach, Matzah e Maror. A gente tem a Halachá, que Pesach nós não apontamos, porque se refere ao Korban Pesach, e hoje, por enquanto, a gente ainda não tem, mas vai ter Bezrat Hashem. Então, por enquanto, não se aponta para nada, não se aponta para a carne que está na Kiará. Matzah, a gente aponta para Matzah ou levanta Matzah, e Maror, a gente levanta o Maror ou aponta para o Maror. O Baal Haggadah está ensinando para a gente mais uma vez uma lição bárbara de Hinuch. No Hinuch, mostra, aponta, canta, ilustra, porque quando nós fazemos, nós vivemos aquilo, o Hinuch é outro. O Baal Haggadah está ensinando para a gente, aponta para Matzah, aponta para o Maror, conta, explica, levanta eles, canta Manishtaná, porque a ideia do Seder de Pesach, que é a mitzvah de Veigatá lebincha, de passar para a próxima geração, tem que ser feito com música, tem que ser feito com apontar, com mostrar, com gesticular. Outro Dvar Torá que eu queria compartilhar com vocês, queridos, é o seguinte. Já que a mitzvah principal do Seder de Pesach é a própria Matzah, então vai aqui uma pergunta que eu escutei faz muitos anos e ela tem que saltar no Seder de Pesach. Todo mundo que já viajou de carro, de avião, e no avião ele ainda pede comida kasher, toda boa Yiddish Shemami. Quando a gente fala Yiddish Shemami, pode ser Sfaradi ou Ashkenazi, mas vocês entenderam o que eu quis dizer? Essa Yiddish Shemami, para uma viagem de 3 horas de avião, ou de 10 horas de avião, ela pediu comida kasher, mas ela leva alguns sanduíches, muitos sanduíches, chega do outro lado do destino e acaba nem usando. Inclusive na Halachá está escrito que quando um Yehudi vai viajar, ele tem que levar um pouco de comida, porque vai saber se o voo vai demorar um pouco mais, se a comida vai chegar, se não vai chegar, então a gente leva a comida. Inclusive está escrito isso na Halachá. Então as mães estão certas. É incrível como Hashem avisou o povo judeu, muito tempo antes da gente sair, falou, Habibi, povo Yehudi, se prepara para sair. Ótimo, o povo tem que se preparar para sair. E aí está escrito na Torá, e a gente lê isso na Gadá, e a gente come isso durante os 7 ou 8 dias de Pesach, a matzah. Por quê? Porque diz a Torá que não deu tempo de fermentar. Como assim não deu tempo de fermentar? As mães sabiam que a gente ia sair. Elas não podiam ter preparado um croissant com queijo? Um bolo? Alguma coisa gostosa? Um sambusak?
Alguma coisa. Não deu tempo? Como assim? Se o marido decidiu viajar à noite e a mulher descobre isso, a esposa dele vai preparar uma quentinha para ele levar para o avião. Aqui o povo foi avisado com antecedência. Não deu tempo de fermentar a matzá? Como assim que a massa não tem tempo de fermentar? Demora meia hora para fazer um pão? 1 hora, 2 horas? Eles foram avisados dias, semanas e meses antes. Escutei uma vez, eu não lembro o nome de quem, mas algo bárbaro eu queria compartilhar com vocês. E tem tudo a ver com a época que a gente está vivendo hoje. Vamos vivenciar a história, como a gente mencionou há um minuto atrás, que eu falei para vocês, que Rabban Gamliel, quando a gente menciona Rabban Gamliel, a gente precisa apontar, precisa cantar Agadá. Quando a gente vivencia a história, muitas das perguntas cessam de existir, como que é essa. Hashem fala para o povo o seguinte: prontos para sair? Ready, set, go. Makat Dam. O Egito não conseguia mais sobreviver. Tá certo que eles compraram água dos Yehudim, como diz o Orachaim Akadosh. Cada macá durou aproximadamente 7 dias. 7 dias sem água não existe. Como que os egípcios sobreviveram, diz o Orachaim Akadosh, como é conhecido. Eles compraram água dos Yehudim. Bom, essa macá os Yehudim ganharam muito dinheiro, deu para compensar um pouquinho dos 210 anos de escravidão. Mas ainda assim os egípcios não aguentavam mais. Então parou a falar, manda o povo embora. Beleza, as mulheres estavam prontas. Sim, prepararam coração, sim, prepararam sambuça, que estavam prontas para sair. De repente parou, muda de ideia e fala, não vai mais. Cancela. Os Yehudim fazem meia volta, guardam o passaporte, colocam a comida no freezer. Ok. Mais ou menos 1 mês depois, acontece a Macá de Dam, porque eram 3 meses de advertência e 1 mês durava a praga, aproximadamente. Então, aí vem os sapos, e está escrito na Torá Kedoshá que onde os Yehudim andavam, não tinha sapo. Mas onde os egípcios andavam, tinha sapo. Abriu o armário, tinha sapo. Abriu o fogão, tinha sapo. Abriu o forno, tinha sapo. Abria a gaveta de casa, tinha sapo. Em todos os lugares tinham sapos. Parou, falou, não aguento mais. Parou, falou, sabe o quê? Manda o povo embora. O povo falou, opa, vamos lá. As mulheres prepararam a quentinha, prepararam comida, tiraram o que tinham do freezer e foram em direção ao aeroporto, entre aspas, do Egito. Chega no aeroporto do Egito, Paró muda de ideia de novo e manda todo mundo voltar. E eu não vou continuar, mas vocês podem se imaginar, não foi só a primeira e segunda Macá praga. Foi a terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava e nona. Quando chegou na 10ª, na última praga, que o Paró falou, e agora? Chegou a Macá de Bechorot, onde faleceram todos os primogênitos. Está escrito que não havia uma casa no Egito. Não tinha. Então, o que eles vão fazer? Todo mundo estava lá, morto. Em cada casa tinha pelo menos um morto. Paró, inclusive, que era um Bechor, era um primogênito, estava desesperado. Ele fala para o povo, vai embora. O que os Yehudim pensaram naquela hora? Olha, ele já falou isso para a gente 9 vezes. Ninguém mais nem se preparou. Ninguém mais nem ficou pronto. Então, Hashem falou, agora é hora de sair. E o povo naquele momento não estava pronto porque eles já receberam um não do Faraó por 9 vezes. Ninguém aguenta mais. Então a Agadá vai ensinar para a gente, a Torá Kedoshá vai ensinar para a gente, mais ainda, come matzá durante, Habib, 8 dias de Pesach fora de Israel e 7 dias de Israel. Para quê? Para lembrar uma coisa, quando a gente menos espera, a Yeshua, a salvação de Hashem, vem. Como dizem nossos sábios, Yeshuat Hashem, a salvação de Hashem, que Heref Ain, vem num piscar de olhos. Quanto tempo demora um piscar de olhos? Muito menos que 1 segundo. Os Yehudim não estavam preparados. Hashem falou, agora que vocês não estão preparados, saiam para o deserto. Mas Hashem, a gente não tem nem pão. Não faz mal. Pega o que vocês têm, levaram um pouco de farinha com água, fizeram, não deu nem tempo de fazer um pão, nem um coração, nem meia hora. Por quê? Porque nos pegou despreparados. Porque igual que a Macá veio de repente, igual que a escravidão começou de repente, Hashem salvou eles de repente. Porque quando tem um momento para o povo ser salvo, Hashem não espera mais nem 1 segundo, nem meio segundo. Porque no momento da salvação, Hashem fala, é agora.
mas Hashem, a gente não está pronto porque foram 9 vezes não e agora a gente nem acreditava que a gente ia sair. Hashem falou, agora é que eu quero que vocês comecem a jornada de vocês como um povo. Para lembrar que a história do povo Yehudi vai ser uma surpresa, Bezrat Hashem, que boa atrás da outra. Quando nós menos esperarmos, mais rápido nós seremos salvos. É o que a gente chama de Yeush. Yeush é a pessoa abrir mão. O povo Yehudi, quando chegou, queridos, na nona praga, já falou, olha, ele não vai mandar a gente, não vai deixar a gente ir embora, o Paró não vai deixar. Na 10ª praga, impossível, já foi 10 vezes que ele falou não. Ele, em português, claro, deu cano para a gente já 9, 10 vezes. Ele não vai deixar a gente sair. Hashem falou, agora vocês vão ir. E o povo não estava preparado, e é por isso que a gente come a matzá, para lembrar, mais uma das razões, que nosso povo é um povo que quando menos espera, a salvação está próxima, está prestes, está rápida a chegar. E que Bezat Hashem seja nos nossos dias também, que a gente tanto espera a Geulah, que Hashem mande na hora que ele achar correto, através da pessoa que é Kadosh Baruch Hu, achar correto também. Eu queria compartilhar mais um outro Dvar Torah para vocês. A gente sabe que os Yehudim participaram, vivenciaram, viram no Egito 10 Makot. Essas 10 pragas que aconteceram aproximadamente durante um ano, que mais ou menos demoraram as 10 pragas, elas tiveram uma peculiaridade interessante, que o Yehudi, na casa dele, não tinha nenhuma das pragas acontecendo, e o vizinho dele do lado, no bairro do lado, os egípcios estavam com a Macá. Por exemplo, Dam, quando o Yehudi pegava um copo de água do rio, era água. Quando o egípcio pegava na mão dele, aquilo virava sangue. Assim a gente conhece e assim quase todos os comentaristas falam. Porém, tem um comentarista chamado Shach, ele traz para a gente algo que deixa uma mensagem muito bonita. Ele fala para a gente que as Makot que os egípcios passaram, os Yehudim também experimentaram um pouquinho. Entre aspas, uma degustação delas. Por exemplo, na Maká de Dam, de sangue, os egípcios sentiram sangue. Os Yehudim tinham água, mas a água no começo vinha com um pouco de gosto de sangue. E pergunta ao Shach, por que a Kadosh Baruch Hu fez isso? Diz ele algo impactante. Porque, olhem que interessante, quando a Kadosh Baruch Hu mandou uma Macá para os egípcios, os Yehudim estavam ilesos. Como que a gente ia apreciar isso? A gente não está sentindo nada. Eles estão sentindo Dam, por exemplo, sangue. Tzfardeia, Kinim e daí por diante. A gente, nós, Yehudim, não estamos sentindo absolutamente nada. A Kadosh Baruch Hu, na sua extrema sabedoria, falou, eu vou dar para os Yehudim um pouquinho da Macá também. Bem pouquinho, talvez 1 ou 2%. Por quê? Para que os Yehudim possam saber também de quanto eles estão sendo poupados e, por conseguinte, atenção agora, agradecer a Kadosh Baruch Hu, a mim, maiúsculo, falando Hashem, porque quando a gente sabe o quanto eles estão sofrendo, a gente experimenta um pouquinho disso, fala, uau, olha que ruim! Uau, ruim é 1 ou 2%, imagina quanto pior eles estão passando. E quanto nós que fomos poupados, devemos agradecer a Kadosh Baruch Hu. O Rambam, no Sefer HaMitzvot, onde ele conta as mitzvot, e ele conta sobre a Haggadah de Pesach, sobre a saída do Egito, o Rambam diz, ele traz como parte dessa mitzvah, que o Yehudi tem que lehodot, agradecer a Kadosh Baruch Hu. Parte da mitzvah de Haggadah de Pesach, talvez desconhecida para muitos, é não só contar, é através do contar, como a gente vem contando aqui algumas explicações, ou como as pessoas conhecem, compartilhar com as pessoas no Seder, durante as refeições dos dias de Pesach. Para quê, pessoal? Para fazer o que tem no fim da Haggadah, Le Halel, para louvar a Kadosh Baruch Hu, agradecer que nós somos um povo especial, que nós somos um povo que temos regras, que temos a Kadosh Baruch Hu por trás da gente em todos os momentos, sem exceção. Quando a gente está dentro de casa, quando a gente pode sair de casa, tudo o que acontece com cada Yehudi é calculado com o nosso povo, não existe dentro da Torá Kedoshá bala perdida. Quando cada Yehudi passa por algum desconforto que não aconteça, dentro de casa, ficando em casa,
não é sem querer. Tudo tem uma razão. Não porque Hashem está bravo com a gente, mas tem algum ensinamento. Hashem está falando para a gente, olha, aprende, saiba louvar. Veja quanto que a gente podia sair até agora. Agora não pode mais, Bezat Hashem daqui a pouco vai poder sair de novo. Mas uau, será que não é o momento de louvar Kadosh Baruch Hu, de podermos sermos normalmente, em alguns outros momentos livres? Às vezes, através de experimentar o não, a gente aprecia o sim. Através de experimentar a escuridão, a gente aprecia a luminosidade. Através de experimentar um pouquinho o que foram as makot, diz o Shach, a gente sabe apreciar o quanto nós fomos poupados e que não sofremos no Egito. Esse é um momento que a gente pode usar essa ideia, queridos, para de verdade ver quanto que a Kadosh Baruch Hu ajudou a gente em muitos tempos, em muitos momentos, de verdade vai voltar a ajudar em breve, se Deus quiser, mas é para ler Rodot, para agradecer a Kadosh Baruch Hu ao máximo, de podermos estarmos saudáveis, longe, mas juntos ainda, como um povo, que Bezat Hashem vai ter a Geulah em breve, que esse é o símbolo da Matzah, é o pão que lembra a gente a Geulah. Eu queria compartilhar com vocês mais um Dvar Torah importante, que cada palavra da Haggadah ela é medida e tem um ensinamento histórico para a gente. Um dos trechos que se tornou uma música famosa, mas é um dos trechos da Haggadah, a gente diz Vehi she'amda lavotenu velano, shelo echad bilvad amad alenu lechalotenu. Vehi she'amda, foi isso que nos manteve, lavotenu para os nossos antepassados, velano e para nós. Shelo echad bilvad, que não foi só um povo que tentou destruir a gente. De Akadosh Baruch Hu e Hashem Matzilenu nos salva miadam, da mão dos outros povos e na mão de alguns que querem nos fazer mal, infelizmente. O que é esse Vehi she'amda? É isso que nos manteve. Vehi, sujeito oculto, ri, é isso. O que é o isso, pessoal? A tradução no Pshat, que é verdadeira, Vehi e isso, dizem nossos sábios, se refere a o pacto que Hashem fez com Avram Avinu. Hashem fez um pacto com Avram Avinu, que nós vamos ter dele vai sair um povo magnífico, que vai durar para sempre. Vehi she'amda lavotenu velano. É isso que nos manteve. Tem uma outra explicação, que sobre ela eu queria dar tônica agora para vocês. Vehi she'amda, é isso que nos manteve. Shelo echad bilvad amad alenu lechalotenu. Não foi só um povo que tentou destruir a gente, muitos povos tentaram. E a Kadosh Baruch Hu matzilenu miadam. O que é o Vehi? O que é o isso? Quando a gente fala o Vehi she'amda, o que a gente faz, pessoal? Na hora da Haggadah é incrível. A gente levanta o copo de vinho. E a gente fala para Hashem, Vehi she'amda lavotenu velano. O que é o Vehi? Deve ser o copo de vinho, ou suco de uva. O que é, pessoal? Quando um Yehudi lembra de uma coisa específica. O suco de uva ou vinho é uma das coisas mais curiosas na Halachá. Porque o suco de uva ou vinho precisam ser 100% kasher. E se a pessoa não tem suco de uva ou vinho kasher, certeza que é melhor não beber. Mas eu entendo uma comida precisa ser kasher, por exemplo, uma carne, porque tem um abate que precisa ser feito, uma shritá de um jeito propício. Se não teve a shritá, o abate não é kasher. Quando mistura carne com leite não é kasher, porque Hashem proibiu isso. Mas aqui, qual a diferença? É só uva espremida. É só uva espremida com açúcar. Espera um pouquinho e vira vinho. Não tem nada para ser kasher, aparentemente, ou deixar de ser kasher. Nós falamos na Haggadah, Vehi she'amda lavotenu velano. Esse copo de suco de uva, esse copo de vinho que nos manteve, esse copo que nos mantém até hoje. O que é, pessoal? Que mesmo que não tem nada para ser kasher, nossos sábios proibiram, já no Tratado de Avodah Zará, e como depois está escrito no Shulchan Aruch, no Código de Leis, que um suco feito, produzido por não Yehudi, mesmo que só tem uva, talvez um pouco de água, nem água, e um pouco de açúcar, que uva e açúcar é kasher, não pode ser consumido por um Yehudi. Olhem que bárbaro!
O que fez, queridos, que o nosso povo se mantivesse até hoje aqui no século 21? Apesar de todas as perseguições, apesar de tantas coisas que perseguem nosso povo, inclusive a assimilação, que não deixa de ser uma perseguição gigante contra o nosso povo, assimilação de valores, assimilação de ideias, assimilação de povo, é o seguinte: o fato é que nós fomos fiéis às regras de Kashrut. Quando nossos sábios falaram não toma um vinho que não foi feito por um Yehudi e depois fervido. Uau! Por quê? Porque isso vai fazer a gente se separar, lembrar quem somos nós de verdade. Vehi, esse copo de vinho, essa taça de suco de uva, she'amda lavotenu velano, ficou para os nossos antepassados, velano e para nós. Shelo echad bilvad amad alenu echadotenu. Não teve só uma geração que quis terminar com a gente. Na época de antigamente eram perseguições, hoje é assimilação. Elakadosh baruchu matzilenu miadam. Porque com a ajuda de Hashem, quando a gente sabe ser fiel às leis de Kashrut, as leis do suco de uva e de vinho, que apesar que não tem nada não kasher, ainda continuam sendo resguardadas, porque Chachamim falaram, quando a gente seguir isso, a gente consegue se resguardar mais e lembrar com quem nós podemos casar e com quem nós não devemos casar. Vehi she'am, é isso, lavoteno velano. Shelo echad bilvad amad alenu. Ve'akadosh baruchu matzilenu miadam, com a nossa participação de cuidar de leis de kashrut como essa. E para concluir, eu gostaria de terminar com uma explicação que diz o Hatam Sofer, que o Rav de Pressburg viveu mais ou menos em 1800. A explicação talvez seja um pouco famosa, mas se não é, que fique agora, como eu costumo dizer. A gente sabe que na Kiara a gente tem alguns alimentos que tem que estar lá, que a Halachá pede. Não, tem a matzá, que lembra o que Hashem pediu para a gente, comer matzá, e a gente depois come ela. Tem o alface, que é o maror, para lembrar a amargura. Tem o zroa, aquela carne que lembra o Korban Pesach. Agora tem um dos itens que constam e que estão na Haggadah, que é o ovo. Alguns falam Zecher le Korban Hagigah, mas o Korban Hagigah, que era um Korban, uma oferenda que era trazido todos os Hagim quando tinha Bet HaMikdash, que Bezat Hashem volte até em breve, não era um ovo. Então por que a gente coloca justo um ovo como lembrança do Korban Hagigah? Ou por que tem um ovo na Keará? Ovo não tem nada ligado com Pesach. Apesar que ovo não é Hametz, obviamente, mas podia ter outros alimentos que também não são Hametz na Haggadah e na Keará. Diz o Hatam Sofer algo espetacular e com isso a gente conclui. O Hatam Sofer fala o seguinte: se a gente pegar todos os alimentos, por exemplo, uma cenoura, a cenoura quando ela é crua, in natura, ela é dura. A pessoa morde ela, faz aquele creque. Depois que a pessoa cozinha a cenoura fica mole. Se a pessoa pegar, por exemplo, qualquer alimento, carne, a carne ela é dura, pegar um steak, ele é duro. Mesmo que for de boa qualidade, ele é duro, cru. A gente cozinha e ele vai ficando mole. Todos os alimentos são duros quando são in natura e quando se cozinha eles ficam mole. Existe uma exceção, o ovo. O ovo, quando ele é cru, se uma criança sem querer apertar ele um pouquinho mais do que deve, ele quebra. Porque o ovo ele é muito mole. Depois que cozinha, a gente até chama isso de ovo duro. Diz o Hatam Sofer, por que a gente coloca um ovo na Haggadah de Pesach? É simples. Para lembrar a gente que o nosso povo não é qualquer comida. O nosso povo é igual ao ovo. Quando a gente passa por momentos de cozimento, por momentos de aperto, por algum tipo de dificuldade, uau! O nosso povo, em vez de ficar mole como todos os outros alimentos, ele fica mais duro, mais robusto, mais forte. Esse é o ovo. E talvez, diz o Hatam Sofer, essa é uma das razões importantes porque a gente deixa o ovo na Haggadah. Para lembrar a gente que o ovo, ele lembra o povo Yehudi, que é um povo que cada vez fica mais junto, mais duro, no bom sentido, mais unido, mais como uma entidade só. E que Bezat Hashem, pessoal,
que da mesma forma que a gente come o ovo, que nos lembra isso, e nos lembra também que quando a noite de Pesach, o mesmo dia que a noite de Pesach cai naquele ano, é o mesmo dia da semana que tem Tisha B'Av, e por isso que a gente come o ovo, para lembrar também, uma outra razão, que o ovo simboliza o luto, para lembrar no Seder de Pesach, que nessa mesma noite que a Haggadah de Pesach também é Tisha B'Av, que Bezrat Hashem, a gente tenha o nosso último Seder de Pesach, e não precise ter Tisha B'Av, que a gente possa experienciar a Geulah de verdade, a salvação de verdade, cada um pessoalmente, e nosso povo inteiro, aonde quer que esteja, de uma forma linda e bárbara, e que a gente possa ter um próximo Pesach, como a gente sempre termina, Leshana Abaa Birushalayim Abnuyah. Que Bezrat Hashem, esses Dvar Torás independentes que eu falei para vocês, uma coletânea que eu separei com muito carinho, que vocês possam anotar antes do Seder, fazer esse homework, igual que as mulheres preparam tanto a casa, que os maridos, os filhos possam preparar alguns Divrei Torá para poder falar na mesa. E a gente possa cumprir com isso a mitzvah do Seder, ter um Seder feliz, e Leshana Abaa Birushalayim Abnuyah.